Glória a Deus, boa noite, igreja do Senhor. Boa noite, lindo, que ecoa a glória de Deus. Boa noite você, precioso, querido internauta. Boa noite também especial aos nossos pastores que nos assistem lá de Boa Vista, pelo canal do Pastor Afrânio no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de reflexão bíblica. E desta feita, perdão, irmãos, a voz está falhando, mas Deus é poderoso, amém? Você crê nisso? Eita glória! E desta feita, nesta ocasião, nós faremos uma reflexão bíblica sobre o tema semeadura e colheita, um tema já posto à igreja, semeadura e colheita. Teremos uma palavra simples, porém poderosa, como toda a palavra de Deus o é, um momento para nós refletirmos como igreja, examinarmos, e será glorioso, porque Deus tem falado conosco, Deus tem ministrado todo o seu querer neste altar, e nós, como igreja, temos recebido o pasto mais verdejante possível, que Deus possa ministrar a sua fidelidade, o seu amor, sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida mais uma vez. Amém? Eu peço que a igreja abra a Bíblia, a boca de Deus, em Gênesis 8, versículo 22. Meu amado, lindo e digníssimo esposo fará esta leitura. Depois da leitura, eu peço que ele ore, nos abençoe para a glória de Deus. Gênesis 8, versículo 22. Glória a Deus. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Graças a Ti, ó Deus, por mais uma vez estarmos reunidos em congregação e aprendemos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Muito obrigado pela vida da Tua serva, que já foi devidamente ungida e capacitada por Ti, para trazer aquilo que está no Teu coração para a edificação da Tua igreja, Deus. Seja com ela, capacite, use-a tremendamente para nossas vidas e nós te glorificamos, porque aqui estamos de corações abertos para receber a tua palavra sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Em nome de Jesus, amém. Neste nome que há todo poder, a Ele seja a honra, a glória e todo louvor. Gênesis 8, 22. Vou repetir a leitura também feita pelo nosso presbítero. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Ou seja, como diz o nosso tema hoje, semeadura e colheita. Não haverá de existir, ou seja, haverá para todo o sempre, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Estamos diante de uma palavra declarada e feita pelo nosso próprio Deus. Aqui no contexto, a terra passara pelo dilúvio, e nós podemos dizer que foi um reset de Deus naquele momento, e a terra passou por um reinício, a terra passou por um recomeço. E a palavra de Deus fala que enquanto durar a terra, então vale para o dia de hoje, sim ou não? Com certeza sim. Deus está nos orientando sobre o ciclo natural da terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos compreendendo melhor o nosso tema, e eu separei aqui o conceito de semeadura, primeiramente. Você pode acompanhar na tela. Ato ou efeito de semear, plantar, de lançar à terra as sementes. Com o conceito de colheita, ato ou efeito de colher, apanhar ou coletar. Até aqui nós citamos atos e efeitos no âmbito, na esfera natural e física. Amém? Mas será que a semeadura e a colheita se limita apenas a este âmbito terreno, natural e físico? Culto de reflexão, amém? E quando nós observamos as Escrituras, nós testificamos no Senhor Jesus que não. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai acompanhar comigo na tela. Gálatas 6, de 7 a 9. Deus nos dá esse entendimento glorioso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Você pode repetir esta frase comigo? De Deus não se zomba. Uma vez mais, de Deus
não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, isso também este homem, esta mulher, este indivíduo colherá. Versículo 8. Porque o que semeia, o que planta para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Colherá deteriorização, colherá a morte. Mas eu amo mais os se de Deus na palavra. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Aí a pergunta é, aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, você, querido internauta que está nos assistindo, que está nos acompanhando, o Espírito, a palavra Espírito na sua Bíblia está com E maiúsculo ou E minúsculo? Eita glória. Temos semeados para a carne ou nós temos semeado para o Espírito? Fica a reflexão. Eu me examino aqui e fui tremendamente abençoada, edificada por Deus. Você se examina aí, querido internauta, faça esse exame. Temos semeado, temos plantado para a carne ou para o Espírito? Mas mais lá na frente nós vamos entender um pouco desse fruto, dessa semente. E quando nós escolhemos a boa parte, oh Jesus, não tem melhor lugar do que estar na presença de Deus. Quantos de nós escolheram a melhor parte? Quantos de nós estamos plantando no Espírito Santo de Deus? Diga amém. Deus é glorioso. Apocalipse 22, 11, parte B, diz assim: o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso é um consolo para você, igreja adoradora do Senhor. Deus é poderoso. Então, a própria palavra, ou seja, o próprio Deus, está nos afirmando que quando nós plantamos, e é uma escolha minha, é uma escolha sua, quando nós plantamos no Espírito, a palavra de Deus, o próprio Deus nos afirma que nós colheremos vida eterna. Gálatas 9:6. Então, até aqui nós vemos que é evidente que a sementeira e a colheita não se aplica apenas ao plano físico, natural, ao plano terreno. Essa lei se aplica também ao plano espiritual, ao plano sobrenatural, a um plano celestial. Isso é muito lindo. Até aqui está compreendido? Amém. Bem simples o entendimento. Então, nós vamos ler Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o que é certo, o que Deus nos manda, o que Deus nos ordena. A seu tempo, você pode declarar esta frase, a seu tempo ceifaremos. Glória a Deus. A seu tempo, no tempo de Deus, nós colheremos o fruto do nosso plantio. Olha o se de Deus. Se não desfalecermos. Oh, glória a Deus. Existe um tempo para a colheita, amém? Você pode declarar isso para o seu irmão? Existe um tempo para a colheita. Vire-se para o outro, você que nos assiste, diga para quem está do seu lado. Existe um tempo para colheita, aleluia. Eu peço que a minha linda Jane possa nos ler Tiago 5, de 7 a 8. Tiago 5, de 7 a 8. Você pode acompanhar na tela também. Você é livre no Senhor Jesus também para abrir a Bíblia, o seu aplicativo. Fique à vontade. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Oh, glórias! Sede pacientes até a vinda do Senhor. Você pode declarar comigo?
Seja paciente até a vinda do Senhor. Coisa linda de Deus. Recebamos isso para a nossa vida em nome de Jesus. A Bíblia também nos ensina algo maravilhoso. Também, para colhermos no tempo certo, nós não devemos desanimar. A palavra fala, se não desfalecermos, se não nos faltar ânimo, se não nos faltar intensidade, se nós tivermos firmeza de propósito, nós alcançaremos, oh glória a Deus, a colheita para a glória de Deus. O problema é que muitos por aí afora desistem, interrompem a semeadura e desistem da sua colheita. Falando aqui num plano natural também. Quantos iniciam uma jornada com Cristo, desistem da sua colheita, abandonam o arado. E quando eu falo arado, não me reporto apenas a serviço, a ministério, mas eu falo do arado da terra, do coração. Sabe quando você se entrega ao Senhor Jesus, quando você ergue sua mão e o aceita em nome de Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida? E ao passar de um pouquíssimo tempo, ou de alguns anos, as pessoas viram as costas como se nada tivesse acontecido. E é impossível nós estarmos diante de uma presença gloriosa, sem que nós recebamos frutos benéficos para a glória de Deus. Quantos já foram tocados por esse amor, diga amém. Oh, glórias. Lucas 9:62, disse Jesus, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus coloca à prova os que queriam segui-lo. Existem seguidores de Cristo neste lugar? Amém. Eu louvo a Deus por sua vida, igreja preciosa, gloriosa, ataviada, preparada, noiva prudente de Deus, que não recua, que não retrocede, porque nós somos daqueles que avançam. E Deus pede nesta noite movimento. Eu louvo a Deus. E nós podemos então cantar ao Senhor Jesus, eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Você pode erguer suas mãos, fazer esse voto ao Senhor. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Deus é fiel, Deus é justo, e Ele ama os que o amam. Hebreus 10:36 diz, está escrito, com efeito, tendes necessidade de perseverança, ou seja, de constância, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, alcanceis a colheita, alcanceis o fruto do seu plantio. Está tão perto, igreja. A promessa está tão perto. Eu convido você a acompanhar comigo em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29, a parábola da semente. Nós vamos lendo e comentando algo para a glória de Deus. Marcos 6, de 26 a 29. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Repita assim comigo. Palavras são sementes. E nós poderíamos entrar aqui no âmbito do poder da palavra.
mas você é consciente disso e nós não falaremos neste ponto hoje, mas nós seguiremos, mas guarda isto no teu coração. Palavras são sementes. Ações são sementes. Versículo 27. Quer ele, ou seja, o homem que lançou a semente sobre a terra, quer ele esteja acordado, quer ele esteja consciente, ou quer ele esteja dormindo ou desapercebido, ela, a semente, brota e cresce sem ele saber como isso acontece. Eu entendo que eu não preciso saber, ter o conhecimento sobre a germinação, ou ser um engenheiro, um exímio engenheiro na agricultura, um agrônomo especializado na área, no assunto, para que eu possa colher ou desfrutar dos resultados da minha semeadura. É algo mais sobrenatural. A semente brota e cresce simplesmente ou assombrosamente, porque a terra foi feita para produzir. A terra, a boa terra, a terra fértil, ela foi feita para frutificar. É culto de reflexão. Aleluia. A colheita não vem porque eu e você entendemos do processo do plantio. Bem que nós poderíamos falar a simplicidade. Quem nunca na escola, lá na escolinha, plante um grão de feijão, aí põe no algodão e germina, vai regando, não é assim? Nós saberíamos falar os passos, mas o como se dá aquele mistério glorioso lá na terra é mistério de Deus. E eu não preciso entender o processo, mas a colheita, ela chega para mim e para você porque nós plantamos algo. A pergunta é, o que nós temos plantado? E aí, examine o seu coração como uma terra. O que você tem plantado no seu coração? Na terra que é o teu coração. Esse bem mais precioso de Jesus. Será que nós temos plantado uma sementinha de ira? Ou uma sementinha da falta do perdão e ali está criando uma raiz de amargura? Ou uma sementinha de inveja? Porque tudo que nós plantamos, tudo que nós regamos, diz a palavra de Deus que vai brotar, vai germinar, vai crescer, sem que eu e você saiba como. Mas são frutos do nosso plantio, perdão. Versículo 28. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, ou seja, a estrutura, o caule, o tronco, que vai servir de substáculo e apoio para o que virá em seguida. Depois a espiga. Opa! Agora já é uma árvore repleta de folhas, ramos, galhos. Parece que vem surgindo um fruto. E mais tarde, você pode declarar comigo, e mais tarde. Mais uma vez, e mais tarde. Os grãos que enchem a espiga. Os grãos que enchem a espiga. 29. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Eita glória. Então ficou bem simples o entendimento. Se eu planto no Espírito, eu colho vida eterna. Se eu planto para a carne, eu colherei a morte. O fruto, o estágio final, o tempo da colheita chegou. E nada foge do controle de Deus. Tudo Ele vê, tudo é no tempo dEle. E Deus pede de nós atenção na semeadura. Atenção naquilo que você tem cultivado para a glória de Deus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu plantar uma árvore hoje
na quarta-feira. Amanhã, na quinta-feira, eu já colho os frutos desta árvore? Não. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Mas a colheita chegará, e não importa o tempo. Seja zeloso, seja paciente, sejamos intencionais diante da presença de Deus. Adoradores por excelência, que adoram a Deus com entendimento. 2 Coríntios 9,6, passagem conhecidíssima da igreja. Você pode acompanhar comigo na tela. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Uma passagem muito utilizada por nós na ministração das ofertas do Senhor, mas é uma palavra que não se limita a isso apenas. E Deus é maravilhoso. Uma pergunta para você, para mim. A semente importa sim ou não? O tipo de semente que eu escolho plantar, ela importa ou não? Absolutamente sim. Então não leve para o seu coração aquilo que você não quer que frutifique. Tenha um filtro diante de Deus. Não, isso aqui eu escolho não colocar, não plantar. Eu não quero frutificar isso aqui. E mais lá na frente nós vamos ver esses itens, essas ações. Seja sábio em nome de Jesus. Então a semente importa, e outra coisa que deve ser posta nesta equação é a proporção deste plantio. A semente importa, bem como a proporção ou a recorrência, a constância da semeadura. Eu quero viver o amor de Deus, então eu vou plantar amor, vou regar aquele amor, ele vai frutificar, e vocês, como igreja do Senhor, vão ver esse fruto em mim. Aí vocês comeram do meu fruto chamado amor. Mas se eu não plantar de novo, a semente do amor, eu vou definhando. E vocês vão poder me questionar: cadê o amor de Deus na tua vida? Então, o amor importa, a semente importa, bem como a proporção com que você zela desta árvore. Sejamos frutuosos na presença de Deus. A palavra nos dá esse entendimento, e isso deve gerar em nós algumas percepções. E ciente disto, que nós possamos planejar melhor como falar, nós possamos planejar melhor como agir, as nossas ações contam. Eis que hoje, Deuteronômio 11, 26 a 28, parte A. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. 27. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. 28. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Culto de reflexão, e nós estamos refletindo no que nós temos plantado, no que nós temos semeado. De uma coisa nós não podemos esquecer: que Deus é justo e que seus olhos estão a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você e eu escolhemos o que plantar, o que semear, nós automaticamente estamos determinando a colheita, o fruto que teremos ou que mostraremos. Que uma árvore frondosa todos veem. Agora você vai comer do fruto. E nem todo fruto é bom. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que te propus, eis aqui o livre-arbítrio que Deus nos dá. A escolha é minha e a escolha é sua. Eis que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Para que vivas, tu e a tua descendência. Nós devemos escolher o quê? A vida, a bênção do Senhor. Aleluia. Eclesiastes 11, versículo 4, um conselho maravilhoso de Deus para a nossa vida. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, nunca colherá. Quem não semeia, não colhe. E que nós possamos ter esse movimento, essa dedicação, essa perspectiva no Espírito Santo de Deus, para que nós possamos trabalhar, investir na nossa vida espiritual, cuidar da terra que é o nosso coração, estar em movimento, estar no meio da congregação, e cada palavra, irmãos, é uma semente sendo jogada na terra do nosso coração. E o que nós temos feito com as sementes? Será que ela tem posto e ficado à beira do caminho? Ou eu tenho sido zeloso e prudente? Eu vou regar, eu quero viver isso. E airando ali a terra do teu coração. Eu quero viver isso. Frutifica isso em mim, Senhor. Que a palavra nunca é para bancos, amém? Ela tem direção certa, que é o meu coração e o seu coração. Por isso a importância de nós estarmos na casa do Senhor. Porque aqui nós somos alimentados, exortados, edificados, consolados. E por testemunhos de muitos, até mesmo na minha vida, não existe um dia sequer que nós entremos por aquela porta e saiamos do mesmo jeito. Deus é poderoso. Ele tem agido no meio de nós. Aleluia. Salmos 126, 6 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Voltará com júbilo, trazendo uma grande quantidade de algo. Olha se não é a sua colheita. Quem sai andando, eu estou em movimento, eu estou em crescimento, eu estou buscando e chorando, independente das condições, das aflições, das dores, do luto, da enfermidade. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Gálatas 5:16, nós leremos alguns versículos, eu vou citando. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne milita, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 28. Mas, eita Deus, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne, podemos colocar as sementes da carne, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ou seja, discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, conflitos, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22, mas, eita glória, mas o fruto do Espírito,
Quem está frutificando para o Espírito, dê um glória a Deus. Mas o fruto do Espírito, oh Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se estamos semeando, frutificando para a glória de Deus, certamente nós seremos bem-sucedidos. Não sou eu que estou falando, irmãos. A palavra de Deus é a promessa de Deus para os seus filhos. Salmos 1:3, ele, esta pessoa, este indivíduo, esta mulher, este homem, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, eita Deus, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Já estamos em rota de conclusão, os irmãos do louvor já vão se aquecendo. Mateus 13:23. Quero compartilhar com você o desfecho da explicação da parábola do semeador. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra, você pode declarar boa terra? Mais uma vez, boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. É a que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eita Deus! Deus tem nos capacitado, sim ou não? Deus tem lançado as suas sementes, sim ou não? Se somos boa terra. E eu quero crer que todos se consideram assim, em nome de Jesus. Se somos terra fértil na presença de Deus. Você é desses que ouve a palavra, que a compreende, eita Deus, e frutifica. Nós não somos aqueles que estão com a mão estendida, recolhida, perdão. Não, Senhor, se depender de mim, eis-me aqui. Eu quero frutificar para o teu reino. Usa-me. Aí o Espírito Santo de Deus aqui, que produz a 100, a 60, a 30 por um. Temos dado 100%, 60%, 30%. Certa ocasião, o presbítero Luciano ministrou essa matemática linda. Não saberia explicar com tanta excelência. Mas é algo, se é o teu melhor, irmão, faça. Dê a ele o seu melhor. Frutifique para ele, dando o seu melhor. Se ele tem capacitado, que façamos para a glória dele. Eis aqui a terra do meu coração. Aira, Senhor, tira as pedras, tira os espinhos. Queremos ser terra fértil. E que esse não seja o desejo somente de hoje, mas como nós colocamos, tanto quanto a semente, a proporção, que amanhã eu deseje, seja um desejo do meu coração também, ser terra fértil. E depois de amanhã, e depois até que ele venha. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Faço votos que tenha abençoado sua vida. Peço que o presbítero Luciano nos ore, que o Ministério de Louvor venha se aproximando para a glória de Deus. Deus é fiel.